lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Sete horas e 59 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo em 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Dá o comando Alexa aí para ouvir a Folha FM. Você pode também acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais aí para você ouvir e acompanhar este programa, que fica disponível também depois lá em nossas redes sociais. Temos o prazer hoje aqui, neste Folha no Ar, de receber o advogado ambientalista. Hoje você é do Departamento Jurídico, né? Diretor do Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente de Campos. Isso aí dá um programa. Aqui em Campos tem uma lei que proíbe a plantação de ficus. Já viu aquela árvore ficus? Dá uma sombra maravilhosa e as raízes dela muito maiores do que a sombra. Destrói tudo que tem asfalto, prédio, casa, poste, o que tiver calçada, destrói tudo. Tem uma lei que proíbe a plantação de ficus em via pública. Até na sua calçada é proibido. É aquela que você corta, fica bonitinha, quadradinha, redondinha. Mas enquanto isso a raiz dela, ó, tá lá. Teve um projeto uma vez aqui em Campos de plantação de árvores frutíferas. Muito legal. Tem até noni. Que bicho muito doido que tal de noni. O pessoal usa para fazer não sei o que lá. Meu pai. Enfim, e que, aliás, noni, essa fruta que é oriental lá, o pessoal usa muito no continente asiático lá, não tem nenhuma comprovação científica de nenhum efeito, pelo contrário, tem gente aí que se encrespa todo com aquilo. 8 horas, 1 minuto, voltamos com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Tempo agora em Campos é bom, céu com poucas nuvens, 28 graus neste momento. Meu caro, tem uma mensagem aqui, depois eu não leio e eu acabo esquecendo, que é do Pedro Nilson Berto. Pedro Nilson é sensacional também, comunicador dos bons, sempre fez programas aí de altíssima qualidade no rádio com relação à agricultura, ao ambiente. Pedro Nilson é sensacional e ele dá aqui um bom dia e grata satisfação tê-lo aqui acompanhando a gente, Pedro. Bom dia, observo no Dr. Jefferson, ex-procurador do município de São João da Barra, conhecimento e competência para discutir importante tema. Parabéns à Folha FM e abaixo a nova transposição. Já marcou o ponto dele aqui, o Jefferson. Tudo certo. Vontade aí, se quiser. Porque vocês foram juntos. Foi colega.
A gente foi colega na época do meu período que eu trabalhava em São João da Barra. Ele era secretário de Agricultura, eu era procurador-geral do município. E eu tive o prazer de trabalhar junto com ele lá, no desenvolvimento dos projetos dele. Isso que ano foi? Foi de 2013 a 2016. Carla? Não, governo Neco. Do governo, né? Sim. Perfeito. Existe como... Estamos falando sobre... para quem chegou agora, só para colocar todo mundo aqui no mesmo link, existe como, né, a gente brecar legalmente aí, é o que você falou, mas a gente vai saber de uma posição do município se tem esse interesse, que é a nova transposição do Rio Paraíba do Sul. Existe hoje uma série de estudos, uma série de intenções, segundo o INEA, nenhuma oficial, nenhuma registrada, nenhuma protocolada ainda no órgão que acho que é o primeiro passo seria o INEA, né, para poder depois ir para a ANA, enfim, que é a Agência Nacional. O INEA é o instituto que compete a ele as águas no seu estado, e então não existe ainda oficialmente nenhum, mas existe uma série de intenções, e não é um desvio, não. É aquela história, desvia, né, um pouco hoje, desvia mais um pouco. Mas esse aqui são só tantos metros cúbicos por segundo, isso aí não vai fazer diferença, não. Perante o mar de águas que é o rio, porque tem outras águas, né? Não é só o Rio Paraíba, tem vários afluentes. Você tem aí uma série de afluentes, e aí então perante a quantidade toda de água, tirar um pouquinho não significa nada. É 10%, é 20%, é uma coisinha. Só que tira uma beiradinha hoje, tira outra amanhã, foi aquilo que a gente falou. Se cada vizinho recebe a água, vai fechando um pouco da torneira, o último vizinho não vai receber água nenhuma. Isso já pode estar acontecendo aqui em Campos. Então, aqui em Campos, em São João da Barra, que tem a tal da intrusão salina, nós estamos discutindo aqui e aprendendo um pouco sobre legislação ambiental e os nossos direitos legais para nos defender também, caso preciso, mas para evitar essa nova transposição. Mas o Dr. Jefferson falou uma coisa muito interessante, que é evitar ao máximo a judicialização desse processo. Que aí entra a questão de um colegiado ou um ministro lá, que seja, um ser humano tomar uma decisão por todo uma quantidade enorme de gente. Então, o que a gente precisa aqui é entender também e nos amparar, né, de legalidade, né, e de possibilidade para poder a gente manter de pé aqui. Vocês vão mexer com a lei. Então, o que diz a lei? A lei está aqui, isso. Mas vamos lá. E o João Siqueira, que já passou aqui sobre esse tema também, já falou, comentou sobre isso e falou: existem outras alternativas que não o desvio, que não a nova transposição, inclusive com possibilidade de poços artesianos, como é o nome devido, né? Enfim, meu caro Jefferson Nogueira Fernandes, a prefeitura pode legalmente interpelar, porque assim, como que eu vou colocar a prefeitura e te fazer essa pergunta? Porque são várias prefeituras, Sim. São vários municípios envolvidos no processo, principalmente, claro, esses que estão depois do desvio. A prefeitura, por exemplo, sozinha, ela pode tomar uma providência, ela pode tomar uma decisão e entrar com uma ação para poder barrar esse novo desvio? Então, Cláudio, primeiro a gente tem que ter a decisão, né? Tem que ter o fato concreto acontecendo para poder entrar com algum tipo de ação judicial, né? O município poder entrar com uma ação? Pode, porque o município é um ente público, está legitimado na ação civil pública, né? Só que é importante a gente observar que o impacto de uma transposição dessa não afeta exclusivamente o município de Campos, mas afeta, como você disse, vários municípios, né? Então, é um trabalho muito mais coletivo aí desses entes públicos para poder entrar com uma ação civil pública, né? Movimentar isso. Mas
pode entrar, assim como também o Ministério Público, tanto federal quanto o estadual podem entrar também, principalmente o federal, né? O estadual vai ter que ser analisada a questão da competência, mas o federal com certeza. Inclusive, o Ministério Público Federal já fez uma recomendação ao INEA e à Secretaria de Estado do Ambiente para que tenham cautela nessas decisões, né, no que tange a transposição. Essa recomendação foi feita com base em uma nota técnica do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana. Então, é importante a gente perceber que o cenário, digamos assim, não é tão livre, né, para o poder público decidir. O Ministério Público está observando esse processo, o comitê está observando esse processo. É preciso que a sociedade observe esse processo e se fortaleça para que não ocorra o pior, porque depois que houver a transposição, aí voltar atrás fica mais difícil, né? Mas primeiro, qualquer ação judicial, primeiro a gente tem que ter o caso concreto, que é a decisão que vai ocorrer a transposição, para poder judicializar. Mas volto a dizer, não é a melhor solução a judicialização, mas sim a negociação, né? Porque assim, o que também nos causa essa preocupação? Vamos lá, um exemplo. 2008, uma última enchente barra pesada que a gente teve aqui, transbordo, tecnicamente falando, nós tivemos aqui 11,50 metros, se não me falha aí a memória, quase 12 metros, e o Rio Paraíba começa a colocar água para fora a partir de 11 metros, né? Sim. A partir de 10,90 metros, 10,80 e algumas lá já começa, né, a transbordar. E nós chegamos a praticamente 12 metros. E aí tem outros complicadores. E aqui da região também, como por exemplo o Rio Ururaí, que enche também água lá da serra, vem, enfim, comunidade toda ali. A Rosinha tirou aquela população da ilha do Cunha, né? Da Coroa. Da margem esquerda do Paraíba, lá em Guarulhos, aquilo ali foi maravilhoso. Tirou, o pessoal colocou para lá, do outro lado da BR, enfim, pelo menos no que diz respeito a transbordo do rio ali, aquele pessoal que saiu não é atingido mais. E aí, o que ocorre? Porque foi criada, como você disse, na década de 50, a hidrelétrica de Santa Cecília, a barragem de Santa Cecília, como a gente disse, como a gente fala. E a gente estava aqui embaixo d'água, muita água, e eles lá com a capacidade deles lá também lotada. Ou seja, podia segurar, podia. Só que passou o excedente de interesse deles, eles abrem as comportas e vamos que vamos. Quem tiver aí para baixo é que se vira. Então, assim, se eu tiver errado, me perdoe, mas não há um uso consciente e muito menos solidário com aqueles que estão. Ou seja, tirou a água para eles, beleza. O que sobrou, mas gente, nós estamos aqui embaixo d'água, não abre a comporta aí não, segura. Vocês têm espaço aí, né, de várzea, de campo, para poder essa água ficar por aí mais um pouco. Nós já estamos tornando da água aqui seguro. Nada. Então, assim, porque primeiro, é o que você falou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a preocupação, acho que também parte por esse lado, também o uso completamente sem nenhuma preocupação com quem está após a barragem. Então, como eu falei, em 1952 foi construído o Complexo Santa Cecília, né? E a gente tem aí diversas, digamos assim, diversas estruturas montadas no Rio Paraíba do Sul. Para a gente ter ideia, segundo um pré-projeto feito pelo INPH, a gente tem as hidrelétricas de Ilha dos Pombos em 1924, Complexo Santa Cecília em 52, Funil em 1961, Jaguari em 1972, Paraibuna em 1978, Santa Branca em 1999, Anita e Simplício em 2007. Todos eles no Rio Paraíba do Sul, né? Todas essas hidrelétricas de alguma forma utilizando os recursos hídricos do Rio Paraíba do Sul.
hidrelétricas essas importantes para geração de energia, óbvio, né? E como você falou, quando a gente chega no momento de chuvas, né, de cheia, o que se percebe um interesse especialmente dessas hidrelétricas na liberação de água que estão armazenadas, que chega ao seu limite máximo, solta, né, faz a liberação da água pelas comportas, sem se preocupar basicamente do que vai acontecer após a comporta, né? E aí a gente vê muito, eu particularmente visualizo muito um interesse econômico, né? É preferível a gente, não importa os acontecimentos sociais que vão acontecer, né? Pessoas que vão ficar desabrigadas, os impactos que isso pode vir a causar, mas é mais interessante atender o interesse econômico dessas unidades hidrelétricas com a liberação, com a abertura das comportas e liberação de uma grande quantidade de água de forma descontrolada, né? Descontrolado que eu digo em termos de volume, porque é controlado porque eles sabem o que vai acontecer, né? E isso é importante. Agora, todas essas hidrelétricas, de alguma forma, contribuíram, é o que você falou mais cedo, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas contribuíram com o estágio atual que a gente tem no Rio Paraíba do Sul, né? E se a gente observar bem, qual foi o retorno em termos de compensação ambiental que essas unidades trouxeram para a nossa região? Qual foi, por exemplo, Santa Cecília, só 1/3 do Complexo Santa Cecília é feito para cá. 2/3 foi feita uma transposição para atender o Rio de Janeiro, né? E o Complexo Industrial de Santa Cruz, salvo engano. Qual foi a compensação ambiental que a gente teve, né? Santa Cruz, exatamente. E para atender a SEDAI no abastecimento de água no Rio de Janeiro. A gente não teve nenhum retorno em termos de compensação ambiental decorrente dessas transposições, né? E isso é um caso sério, porque hoje a gente passa por essa situação, imaginar 2/3 do Rio, quando chega em Santa Cecília, não vem para cá, ele vai para atender o Rio de Janeiro. É necessário? Com certeza é necessário, mas e o efeito aqui? O que está acontecendo aqui? O que vai ser feito? Né? Ou então a gente só suporta os efeitos negativos dessa transposição e ainda vamos continuar suportando outras transposições sem nenhum tipo de compensação social ou ambiental que possa ter? Né? Isso é importante a gente analisar e se pensar nisso. Aí eu te pergunto, agora uma coisa acaba dando uma pegada para outra. É possível, então, as prefeituras interessadas se unirem no sentido de buscar essa compensação? Porque assim, a gente parece que está cometendo algum crime, sendo penalizado por alguma coisa, não parece dar a entender? E aí você tem, evidentemente, vamos entrar nesse detalhe aí, nesse assunto, mas você tem lá o avanço do mar de Atafona, não só por várias condições, mas principalmente porque ele não encontrou nenhuma. Qual a função do rio? Cláudio, porque se você não desvia a água, o povo morre de sede, mas aí a água vai embora para o mar, joga a água fora. Ela tem uma função básica, fundamental e outras milhares, mas ela tem uma importantíssima que é de reter, de empurrar o mar, ficar aquela, né? O meio ambiente é perfeito, é a gente que estraga tudo. Existe tempo da gente buscar essa compensação? Seria o quê? E que tipo de compensação? Seria royalty? Seria o quê? Então, Cláudio, iniciando, eu entendo que os municípios podem, né, se reunir, buscar politicamente, administrativamente e, como eu disse, ao final até judicialmente, uma compensação em decorrência dos impactos que essas atividades, que essas transposições causam na nossa região aqui. Mas óbvio que seria uma ação conjunta, né, entre vários municípios, né? É aquela coisa, quanto mais gente, quanto mais municípios tiver, melhor, né? Vai engrossar o caldo, digamos assim, como se diz, né? Sobre essa situação. E a gente observar o seguinte: o sistema ambiental, ele é
perfeito. Então a gente tem um sistema ecológico acontecendo ali, né? Então a gente não pode focar que esse recurso hídrico se destina exclusivamente ao homem. A gente tem todo um processo ali de fauna aquática, de vegetação, que acontece em decorrência do Rio Paraíba do Sul, né? Então é importante a gente observar isso. E uma compensação ambiental que minimize esses impactos que estão acontecendo. Pode ser através de execução de projetos ambientais, pode ser através de recurso financeiro, que particularmente em algumas situações não é a melhor opção, mas sim projetos ambientais particularmente entendo como uma boa saída, mas que tenha uma compensação para os impactos que nós estamos suportando aqui, né, na nossa região. Que se está tirando da gente, está tirando petróleo, né? Sim. Você tem a exploração das empresas, inclusive Petrobras, que é do governo federal, né? Então, uma estatal, você fala, as águas aí são do governo, né? Não preciso pagar você, não, precisa sim. Houve esse entendimento já há mais tempo e a gente já... a gente não sabe usar royalties, isso aí nós sabemos muito bem. Isso é igual criança quando ganha mesada muito farta, não sabe usar, gasta de qualquer maneira, tá? Enfim, é desse jeito. Bom, dá tempo de recorrer, dá tempo de buscar? Você acha que há interesse hoje da Prefeitura de Campos nesse sentido? Você mexe nisso? Você pretende mexer com isso? Essa compensação? Não, eu acho que sempre dá tempo para correr atrás de algum prejuízo, sempre dá tempo da gente voltar ao tema, à discussão, né? Buscar essas questões. A gente tem que observar que na época do complexo, por exemplo, de Santa Cecília, em 1952, não existia a figura do licenciamento ambiental no Brasil. Hoje já tem, que é o espaço adequado para a gente identificar esses impactos e as possibilidades de compensação e até de minimização desses impactos. É importante buscar alternativas para essa situação. E aí, se tiver a união até dos comitês, não sei, das nossas prefeituras vizinhas, todas que são atingidas por essa escassez de água, enfim, pode ficar atento aí, juntar, né, essa união aí faz, com certeza, seguramente, muita força. O que você quer destacar mais sobre essa questão da preservação aí do Paraíba? Eu conversava com o Leonardo aqui do INEA, Leonardo Barreto. Teve um carro que foi preso do INEA aí, um camarada que avançou o sinal, me ligaram, Nogueira, Leonardo, falei, que Leonardo, rapaz? Você ficou outra pessoa, é outro cara. Leonardo é gente nossa. Do INEA. E foi um carro do INEA, deixa eu falar aqui então rapidamente para quem tá ligado, que avançou um pedágio aqui na região nossa e tinha um diretor do INEA, ele é diretor de superintendentes, então lá do Rio de Janeiro. O Leonardo Barreto é o diretor do INEA Campos, que atende aqui a toda a região. E assim, porque ele falou também o outro complicador para nossa região, tivemos aqui o surgimento da geosmina. E ele falou que toda essa geosmina, foi ele que falou, não foi João, ele falou que toda essa geosmina vem do rio Pomba, que engata ali no rio Muriaé, que já tem, olha o que ele falou, o rio Muriaé tem uma série de balsas dessas explorando ouro e jogando mercúrio, que o mercúrio não dissolve na água, ele vai para o fundo e, enfim, quer dizer, ainda tem mais esse complicador para a gente. E o rio chega aqui com um volume de água menor, deu no que deu, a geosmina. Você acompanha isso também, esse processo? Então, Cláudia, se está tendo exploração de ouro no Rio Paraíba do Sul, ela é irregular, é ilegal, porque é proibida a exploração de ouro no Rio Paraíba do Sul, é um rio que faz abastecimento de água. Então, se está acontecendo, ela acontece de forma ilegal, provavelmente não, com certeza as pessoas que estão fazendo isso não têm licenciamento ambiental do órgão ambiental, que no caso seria o INEA, né? E provavelmente também não tem, porque um depende do outro,
autorização da Agência Nacional de Mineração. Então é uma atividade ilegal que cabe aos órgãos públicos coibir, né, por meio da fiscalização, em especial nesse caso aí o INEA, porque é da competência dele, né? É importante que as pessoas entendam e as pessoas queiram participar do processo. É importante que a sociedade participe do processo. É importante que a gente tenha uma sociedade ativa e não uma sociedade passiva que fica aguardando do poder público as soluções. É fundamental que a gente tenha uma sociedade que participe ativamente dos processos decisórios. E a gente tem um espaço para isso, criado legalmente, né, que é a figura do o Comitê de Bacia Hidrográfica, que no caso aqui do nosso aqui é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, no qual as organizações sociais têm o dever de fazer parte, né, de compor esse colegiado, né, e se manifestar nos interesses da sociedade, né? Por isso que a legislação dividiu esse órgão colegiado em 3 segmentos: o poder público, a sociedade civil e os usuários de água, né? Por isso que a gente tem aí, digamos assim, uma parcela que é o poder público, que atende ao interesse público, né? Os usuários que vão atender ao mercado, né, que pelo uso da água, pela necessidade de uso da água que o mercado precisa, e a sociedade civil, que vai demonstrar o seu interesse, a questão da proteção ambiental, a questão da pesca, né, que também enquadra-se também como um usuário também, mas da sociedade como um todo. É importante essa participação. A participação da sociedade civil vem aumentando dentro do Comitê de Bacia, mas ainda de forma muito tímida, né? Era para ser mais pujante, era para ser mais ativa a nossa sociedade. Acho que isso também decorre também de um quadro que o Brasil tem, né? A sociedade brasileira, em alguns setores, em algumas matérias, ela é um pouco mais calma, mais passiva, né? A gente tem outras demandas que a sociedade é mais ativa e a gente vê diversos movimentos sociais que são mais ativos. Mas é preciso que na área de recurso hídrico, na área ambiental, a sociedade civil se faça mais presente, né? No caso aqui é a minha opinião. Perfeito. Né? E eu puder assinar embaixo, mesmo que não valha muita coisa, eu acho fantástica a sua opinião, eu concordo. E se você perceber, o ser humano como um todo, ele é assim, tem vários artistas que tem, hoje com a internet talvez menos, mas aqueles de TV que aderem a algumas campanhas, tipo câncer de mama. Sim. Eles aderem, mas eu não estou dizendo todos, gente. A maioria passa a aderir à campanha do câncer de mama quando sofre o câncer de mama ou quando tem alguém diretamente ligado a ele com o câncer de mama. Aí ele fala, não, vamos porque o câncer de mama... Então assim, por que não há uma mobilização total, geral? É isso que a gente estava falando, a história do saco de lixo que eu falei aqui lá em Ururaí. O Coroa jogando o saco de lixo em plena enchente, plena inundação, e o Coroa jogando um saco de lixo dentro do rio Ururaí. A concepção que nós temos é que o rio é uma lixeira, e talvez por isso aquela história, algumas empresas, indústrias vão encontrando essas brechas e vão utilizando. Você fala em concessão, e aí especificamente a sua área, isso aí você domina igual o Ronaldinho domina aquela bola cruzada, né, aquela cortada de Marcelo. Por exemplo, aqui nós temos uma empresa próxima que é o Centro, que usa muita água do Rio Paraíba, e o João Siqueira falou, se houver diminuição do volume de água, aquela empresa vai embora, é a Puraxíntese. Ela tem Corbon, um outro... Mudou o nome. Mudou o nome, né? Então, mas assim, era a antiga Puraxíntese. E ela produz conservante para enlatados, essas coisas. E aí você fala assim, eu não sei quantos empregos ela gera aqui em Campos, mas já não tá legal. E você ainda tira, aquela história do Rio, não tem muito, aí você tira uma que tem, mesmo que não seja muito. Então, você tem também outra questão, o Porto do Açu, ele tem uma reserva para uso de água do Paraíba, que ele não usa,
mas ele tem uma reserva delimitada já, autorizada. Ou seja, legalização é possível. É possível usar a água do rio sem destruir o rio? Não, é possível utilizar. Eu penso que o recurso hídrico está aí para ser usado, a própria Constituição fala isso, que os recursos ambientais são de uso, né? Mas é um uso controlado, é um uso equilibrado, né? O grande problema do mundo, e aí a gente pode falar em mundo, é que a gente utiliza de recursos ambientais sem controle, né? Então a gente utiliza como se fossem bens que estão aí se renovando. Por exemplo, se as pessoas entenderem que, por exemplo, não há nenhuma produção de água, né, no mundo, a mesma quantidade de água quando o mundo surgiu, o planeta surgiu, é a mesma até hoje. A diferença é a questão se a gente tem uma água boa para consumo ou não para consumo, se é a qualidade da água, né? Se as pessoas entenderem isso, talvez elas não façam as agressões que fazem nos recursos hídricos. É possível utilizar? É possível e devido, mas de forma controlada, né? De forma legal, onde você tem estudos do impacto que isso vai causar e você contribua para esse uso, né? Do momento que você usa de forma legal, que você tem a outorga pelo uso da água, você paga por essa outorga. E esse dinheiro volta para a sociedade em projetos ambientais ligados aos recursos hídricos. Então a gente tem aí um retorno, né, pelo uso dessa água. Isso é importante, a forma correta é essa, né, da gente ver como cada um pode usar dos recursos hídricos e a quantidade de como pode usar. Não é um bem abundante que eu uso de forma descontrolada. Agora a sociedade tem que perceber, tem que entender e trabalhar de forma ativa, né? Eu costumo dizer que todo mundo sabe que é importante preservar o meio ambiente. E a água é um recurso ambiental. Todo mundo hoje está na pauta de todo mundo falar que é importante proteger o meio ambiente. Mas quantas pessoas realmente têm condutas, digamos assim, corretas em relação ao meio ambiente? E as condutas incorretas voltam para a sociedade. Então, as pessoas que, por exemplo, jogam lixo na rua, né, fazem lançamento irregular de esgoto. Quando acontece a chuva, a gente tem o retorno desse comportamento. A gente tem a galeria entupida, a gente tem a galeria rompida por conta de esgoto, que corrói a galeria. Então, a sociedade acaba sofrendo mais ainda, né, por conta do seu próprio comportamento. E o poder público não tem como resolver todos esses problemas, né? À medida que o poder público resolve, a sociedade muitas vezes prejudica, né, por uma falta de conscientização, talvez, ou falta de comportamentos adequados. E aí não há poder público que consiga resolver isso. Não, aí não tem jeito. Mas o poder público pode resolver lá naquele famoso banquinho da escola. Lá com as crianças, para a gente ter a nossa consciência. Você fala muito claramente e é perfeito, e concordo também. Não tem como não concordar. A conscientização nossa não vai acontecer agora, depois de velho. Eu trabalho em rádio há 34 anos. Você vai fazer campanha a vida inteira para meio ambiente, muito mais agora nos últimos anos. O que você falou, está na moda ser defensor ambiental, mas está na moda praticar boas ações também para a preservação do meio ambiente, né? Então, acho que uma coisa está muito relacionada a essa questão cultural nossa. Nós não temos não aprendemos isso desde criança, né? Enfim, nossos avós usavam a terra, o que você falou, desde 1950 não tinha lei, código ambiental para proteger. Se a gente for analisar, a legislação ambiental do Brasil, por exemplo, é uma das melhores do mundo. O grande problema dela é que ela é pouco efetivada, né? A gente concretiza pouco a legislação ambiental. E a gente tem que... não é a lei em si, né, o texto legal que faz com que as pessoas modifiquem. Ela só dá o norte, né? Não é o direito que resolve os problemas. Ele é um caminho de solução para os problemas,
né? Mas a sociedade precisa entender que esses problemas têm que ser resolvidos. Daí que vem a discussão que se fala aí no senso comum, a lei pegou, a lei não pegou. A lei não pegou porque a sociedade não viu importância naquela lei. Quando ela vê, a lei pega. Por exemplo, se a gente for analisar, antigamente você fumava dentro de avião. Você fumava dentro do cinema. Hoje houve uma legislação porque a sociedade entendeu a necessidade desse comportamento parar e surgiu a legislação e a sociedade entendeu como necessário esse comportamento. Hoje você não precisa nem de placa dentro do cinema dizendo que não pode fumar, porque as pessoas não fumam. Mas eu já voei de Transbrasil. Você nem lembra dessa empresa? Não. Que é isso aí? Aí também me esculhamba, gente. Não tô tão velho assim, não. É que a empresa quebrou. Eu voei de VASP. VASP eu lembro, Varig. Varig, tá, tudo bem. Mas tinha uma área de fumante. Como assim área de fumante? Aí você pega lá um Boeing 737, 747, grande, né? Enfim. Daquela área lá perto do banheiro, principalmente. No rabo, na cauda do avião lá, ali, a área para fumante. Como assim, mas o que divide ali? Nada. Só aquela áreazinha. E a fumaça vai banheiro e tomava o avião todo. Era muito doido. Hoje você fala com os mais novos, eles acreditam que isso é inimaginável. Inimaginável. Exatamente. Como é que alguém vai fumar dentro de um cinema? É um negócio que e era comum acontecer. Fumar em um auditório. Às vezes estava acontecendo uma palestra, alguma coisa, e tinha alguém fumando. Né? E hoje não precisa, volta a falar, não precisa. A sociedade entendeu a importância desse comportamento não ocorrer e a lei funcionou, mas a sociedade aderiu à lei, né? Porque ela sentia essa necessidade. Quando ela não vê importância e nem necessidade nisso, digamos assim, a lei não pega. Você sabe que tem uma lei em Campos que é proibido você passear com o seu cachorrinho sem catar os dejetos dele, sem catar as fezes. São, acho que 1.000 fica. Dá um negócio de, sei lá, 16 mil, uma multa absurda. É alta. É alta. E a lei pegou? Não, é um negócio complicado, velho. Não pegou o que você falou. A gente encontra algumas fezes já mas aí pela rua. Sem contar os caramelos que ficam soltos aí. Sim. Meu caro Jefferson Nogueira Fernandes, advogado, né, especialista em direito ambiental. Preciso de um intervalo de 2 minutos. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre regularização ambiental, mas eu queria que você falasse um pouco. Você fez uma palestra lá na Emerge sobre o avanço do mar em Atafona. Queria que você... Dá para sintetizar essa palestra aí para a gente em 10 minutos? Eu acho bem legal a gente abordar isso, que está totalmente, absolutamente ligada ao Rio Paraíba. Sim, claro. É verdade, vou deixar essa pergunta para você me responder daqui a pouco. É verdade que a Foz do Paraíba não é mais em Atafona, e sim lá na Baía de Sepetiba? Daqui a pouco você me responde, por favor. 8h36, pausa rápida no Folha no Ar. A gente volta a seguir com o nosso convidado Jefferson Nogueira Fernandes, advogado especializado em direito ambientalista, presidente da Comissão do Direito Ambiental da OAB Campos. Como é que tá lá a Mariana? Tá ótimo. Primeira mulher. Começou agora, a primeira mulher presidente da Bacana, OAB. né? É muito importante, eu acho que é um marco para a OAB de Campos. Assim como no Rio de Janeiro também tem a doutora Ana Tereza. É uma modificação de comportamento, uma modificação de visão, né? E ela está aí, começou o mandato dela, a gente está apoiando, está ajudando ela no que a gente pode, né? Em específico aí na área ambiental. E tenho certeza que ela vai fazer uma ótima gestão. Sabe que Campos é extremamente conservadora, né? Eita só. Precisa nem olhar para as urnas, é só olhar o comportamento, as coisas ali. Mas nós temos quebrado alguns paradigmas bem legais. Um desses paradigmas é ela. Sim. Lá na OAB, a primeira mulher a ser presidente da OAB aqui em Campos. E depois de muitos anos também temos uma primeira mulher reitora da nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF. Então, isso é bem legal, é bem bacana, eu acho bom. Infelizmente, eu gostaria que já tivesse há mais tempo, mas para a gente é bom estar vivendo esse momento, né?
de mudança, Crescimento. de crescimento, sobretudo, acho que evolução, Quanto sociedade. crescimento espiritual. Que coisa maluca é essa de só homem? Pelo amor de Deus. Gente, são 8 horas e 37 minutos. A gente faz uma pausa bem rápida. A seguir, a gente volta para fechar esse programa de hoje falando do avanço do mar em Atafona. Eu não consigo entender avanço durante 70 anos e a gente não consegue botar uma pedrinha ali para segurar aquele mar. Enquanto que no Espírito Santo já tem várias obras, já foram feitas, refeitas, atualizadas, tecnologia, né, implantada agora recentemente, por exemplo, em Piúma, tem 6 meses que engordou, reformou a orla da praia toda, é uma maravilha, e nós aqui, cada dia que passa, perdendo mais um ícone, perdendo mais uma importante estrutura ali daquele distrito tão importante aqui para a região que é a Atafona. São 8 horas e 39 minutos. Voltamos a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.